Boa noite. Continuando nossa aula 9, hoje nós iremos conversar sobre o dimensionamento, tá bom? Então, nós iremos fazer agora o exemplo 10, tá bom? De dimensionamento. Então, aqui, ó, eu tenho a população de 2012, que seria a minha população atual, tá bom? E aí eu fiz o cálculo de qual seria a população futura, tá bom? Aqui essas duas aqui, ó, a população futura. Aí eu cheguei na população, cheguei no cálculo da vazão mínima, a vazão média e a vazão máxima, tá bom? Para o nosso projeto, nós vamos utilizar a vazão máxima e também a vazão mínima, tá bom? Essas duas vazões são importantíssimas para o dimensionamento, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? A partir da vazão mínima e da vazão máxima, eu vou escolher a minha calha partial, tá bom? Então aqui, achei a minha vazão mínima e máxima, e aí eu vou na tabela da calha partial e vou olhar uma calha partial que tenha uma vazão maior do que essa aqui, tá bom? E aí eu encontro uma calha partial de 9 polegadas, tá bom? E aí eu chego nessa equação aqui, eu vou lá, encontrei a calha partial, eu encontro aqui o K, aqui está o K, aqui em cima está o N, tá bom? E aí eu sei a vazão mínima, eu sei a vazão mínima, eu coloco ela nessa equação aqui, ó, em metro cúbico por segundo, eu acho a altura mínima de água que vai ter na calha partial. E aí a mesma coisa para a vazão máxima, eu acho a altura de água máxima, tá bom? E agora eu vou calcular o tamanho do meu rebaixo, tá? Aquele Z que a gente tinha lá no perfil hidráulico, tá bom? Aqui eu coloco a vazão máxima sobre a vazão mínima, o H mínimo menos o Z, o H máximo menos o Z. Eu consigo encontrar que meu Z vai ser 10,33 centímetros, tá bom? Vou fazer agora o cálculo da minha área transversal. Eu vou adotar a velocidade da água de 0,3 metros por segundo. Então, qual que vai ser a área? Vai ser a vazão máxima dividido pela velocidade. Eu acho uma área aqui, ó, de 0,7594 metro quadrado, tá? Essa aqui é a nossa vazão máxima em metro cúbico por segundo. E aí eu quero saber a largura da minha caixa de areia. Aqui nós temos a área, eu tenho o H máximo menos o Z, eu consigo encontrar a nossa largura da caixa de areia, tá? 1,62 metros. Agora eu vou calcular o comprimento dela. O comprimento é igual a 22 vezes a altura máxima menos o Z, tá bom? E aqui nós encontramos um comprimento de 10,35 metros, tá bom? Vou calcular para verificar qual é a taxa de escoamento superficial. Eu tenho a vazão, que aqui no caso é a máxima, dividido pela área superficial, eu encontrei a taxa de aplicação superficial. Ela está dentro do esperado, né? Que ela podia ser de 900 a 1.300. E aqui eu fiz o cálculo para vazão de 150 e de 180, tá bom? E aí eu vou fazer uma verificação para a vazão mínima, tá? Então eu peguei a vazão mínima dela, que é a vazão de 2012, e vou calcular o H mínimo, tá? Vou achar que o meu Z vai ser de 8,57 centímetros, tá bom? Eu encontrei a área e eu cheguei na velocidade, tá bom? Então a velocidade deu certo, que é a velocidade de projeto. Se tivesse sido abaixo, nós teríamos problema, tá bom? Eu teria que recalcular. Quanto vai ser produzido de areia, tá bom? Eu sei que é gerado 30 litros de areia
para cada 1000 metros cúbicos, tá bom? Se eu tenho uma vazão média, vou trabalhar com vazão média agora, tá bom, pessoal? Uma vazão média de 126,58 litros por segundo, eu vou multiplicar quanto tem de areia por 1000 metros cúbicos, tá? Tá aqui isso, multiplicar pela vazão média, só que aqui eu vou multiplicar por 86.400, tá? Que aqui eu tenho litros por segundo, aqui eu estou convertendo as unidades. Eu vou produzir de areia 328 litros por dia. Quantas caçambas nós vamos precisar para armazenar essa areia? Faça o cálculo aí quantos metros cúbicos tem uma caçamba, tá bom? Qual que vai ser a altura diária de areia acumulada na caixa, tá bom? Eu tenho aqui a quantidade de areia produzida num dia em metro cúbico, tá bom? Aqui eu tenho o comprimento dela, aqui eu tenho aqui eu tenho o comprimento, aqui eu tenho a largura, vai produzir 0,02 centímetros, 2 centímetros por dia de areia. Então, se eu tiver um rebaixo de 20 centímetros, eu vou ter que fazer a limpeza dela a cada 10 dias, tá bom? Agora, iremos dimensionar a grade, tá bom? Agora nós iremos dimensionar a grade. Então, lembrando que aqui é a fórmula da eficiência, calcular a eficiência da grade. Aqui é o espaçamento entre as grades e aqui embaixo a espessura da grade. Eu acho uma eficiência de 75%, tá? Em relação ao canal, tá? Ela, teoricamente, ela deixaria passar 75%. Vou calcular a área útil, vou utilizar a vazão máxima, tá bom? A vazão máxima dividido pela velocidade adotada, que foi 0,8 de projeto. Vou achar uma área útil de 0,285 metro quadrado e vou achar uma área da seção do canal de 0,38 metro quadrado, tá bom? Aqui eu vou ter a quantidade de barras, vou utilizar 41 barras, tá? Então aqui 41 vezes a espessura mais 40 vezes aqui é o espaçamento entre uma outra, eu vou ter aqui a largura, tá bom? E aqui a largura útil do canal. Por último, tá? Esse valor aqui, ó, ele vai ser igual a esse valor aqui, ó, aproximadamente igual. E aqui eu faço uma conferência dos valores para ver se as velocidades estão adequadas, tá bom? Tá dentro do esperado. E aí nós finalizamos o dimensionamento da calha parcho. Faça o exemplo que é feito para cada aluno, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato com o seu professor. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.